Olá, minhas queridas, meus queridos. Para você que está chegando agora, eu quero te dar boas-vindas. Seja muito, muito bem-vindo para esse momento que a gente vai ter aqui, que é de uma conversa com duas mulheres que são referência para mim, são minhas amigas. Tenho o prazer e o privilégio de poder chamá-las minhas amigas. E eu quero que você, agora, se você lembrou de mais alguma amiga que precisa ouvir essa palavra que você já conhece, a pastora Ilma, a Flávia, vocês sabem o que elas carregam, manda esse link agora para suas amigas. Faz isso, não deixa elas de fora não, porque vai ser uma conversa muito, muito edificante. Então, para você que está chegando agora, você é muito bem-vinda. E o tema desse Conexão Podcast é Enigmas da Alma. Nós e nossos enigmas. Você tem algum enigma aí, eu tenho certeza. Todas nós temos. E essa conversa promete. Essa tarde, nós estamos agora à tarde, né? Mas talvez você assista à noite, de manhã, tudo bem. Essa conversa agora vai nos apontar caminhos, ela vai nos trazer muitas revelações da parte do Senhor. Eu creio muito nisso. E quando nós escolhemos esse tema é um dos livros da pastora Ilma, Enigmas da Alma, mas ela também escreveu esse livro aqui, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. É um dos livros, eu já li algumas vezes esse livro, já fiz estudos, e ele é um livro muito profundo dentro desse tema que ela traz, né? E hoje você vai concorrer a esse livro, tá? Nós vamos fazer um sorteio. Então não sai daí, fica aí comigo. Mas não é só isso que a gente vai sortear aqui não. Porque a outra convidada, minha linda, Flávia Luz, escreveu esse livro, Guardiões da Infância, que é um desdobramento de um outro livro que ela tem também, que é a Quarta Ideia GTT, da Grande Teia. Da Grande Teia de Deus, perdão. Tá bom? Também nós vamos sortear no final. Então, eu quero que você fique muito atenta a tudo que vai acontecer aqui. Todas as nossas conversas, as nossas experiências. Por quê? O sorteio vai ser sobre tudo que a gente vai falar aqui. Tá? Então, fica ligada, fica atenta. Se você tem aí o hábito de escrever, pega a caneta, o papel e começa a colocar no papel alguns insights que vão acontecer aqui. E também, no final, nós vamos sortear o meu livro, Sabedoria, Eu Clamo por Ela. É um livro que é um devocional do livro de Provérbios. Tem 31 lições aqui. E agora também a segunda edição está com audiobook, então você pode ler o livro e enquanto estiver na academia, enquanto você estiver lavando as vasilhas, em casa, limpando, no carro, no parque, você pode colocar o seu fonezinho e ouvir, porque eu li ele inteirinho para você, tá? Então, nós vamos sortear 3 livros aqui. Então, fica ligada, não saia daí, porque tem muita coisa muito especial. Eu estou vendo aqui o chat. Adornadas está aqui com a gente, pastora. A pastora Ilma, daqui a pouco vocês vão ver, ela até colocou a mão assim, ó, ela tá com o colar da Adornadas, que é uma das nossas patrocinadoras. Eu vejo aqui também Karina, Regina, tantas queridas que me acompanham e vai ser bom demais. Mas vamos lá? Eu preciso apresentar essas duas preciosidades que estão aqui comigo hoje. Doutora Ilma Cunha, escritora e palestrante. Escritora especialista nas áreas comportamental e familiar e autora dos 2 livros que eu mencionei aqui, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha e Enigmas da Alma. Tudo bem? Olá, minha gente, prazer estar aqui. Uma alegria mesmo participar de um bate-papo com 2 amigas tão queridas, né, tão parceiras. E está sendo realmente uma oportunidade preciosa estar aqui com vocês. Portanto, fique aí conosco, envie suas perguntas, que elas serão muito bem-vindas aqui para nós. Então, seja bem-vindo, você que está aqui agora nos assistindo e você que vai assistir depois. Eu esqueci de falar, manda as perguntas
Não temos como responder todas elas, mas, por favor, mande, a gente vai pegar algumas aqui e você vai ser respondida aí na sua pergunta. Flávia Luz Vaz. Coisa mais fofa essa mulher de Deus. Ela também é psicóloga, escritora desses 2 livros que eu já mencionei também, Guardiões da Infância, que é um livro maravilhoso. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Muito prazer ter você aqui nessa cidade. Pastor Ema já veio algumas vezes, mas você é a primeira vez. Seja muito bem-vinda, viu? Você tem muitas amigas aqui em Goiânia, sabia? É verdade. Muitas mulheres que te amam, te seguem. É muito bom estar aqui com você. Márcia, eu quero te agradecer, né, por esse convite e agradecer mesmo, porque para mim é uma honra sem tamanho, sabe? É um dia para ficar marcado na história e a minha oração é que aquilo que está acontecendo aqui através das ondas, né, do YouTube, possa alcançar muitas pessoas e desvendar os seus enigmas, porque o Senhor tem o poder de fazer isso através do Espírito. Então, que seja assim nesse tempo que a gente vai ter aqui. Viu? Obrigada mesmo pelo convite. Muito bom, muito bom. Vocês são muito preciosas. Eu falo que a pandemia, ela nos uniu, né? Muitas coisas mudaram dentro do nosso coração, na nossa mente, o comportamento nosso mudou em relação a tantas coisas, né? Mas a pandemia, para nós que trabalhamos com a plataforma de redes sociais, ela nos apresentou mulheres tão especiais, tão valiosas, né? E a Flavinha foi uma delas, a pastora eu já conhecia, né, pastora? De alguns congressos, alguns eventos que a gente já fez. Mas Flavinha foi um presente de Deus, assim, e eu já fizemos várias lives e eu falo assim, sempre quando eu saio de uma live com vocês duas, é como se eu tivesse sentado numa mesa com um banquete muito saboroso e que eu pudesse ter comido, assim, com muita fome, saído da mesa, assim, muito saciada, assim. Eu acho vocês duas de uma profundidade gigante, como, na minha opinião, poucas mulheres nós temos nessa nação. Então, assim, eu realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, nós mais ainda. Olha, posso quebrar? A gente estava falando agora no hotel sobre você, que você é uma pessoa, a gente estava tentando encontrar algumas palavras, né? E nós chegamos à pureza. Você tem a pureza. Vou chorar. Não, amiga, é verdade. É uma das características que traduzem você. E é uma virtude a gente andar, né, do lado de gente que é pura, que é original. Obrigada. E você falou da oportunidade que a pandemia trouxe para a gente, né? As conexões que nós temos feito nesse tempo, elas são tão preciosas que vai muito mais além da expectativa que a gente teria desse trabalho, né, online. Porque nós sempre tivemos oportunidade, né, de palestras que vão para o YouTube, mas a pandemia ela trouxe algo diferente. Ela trouxe até mesmo, eu considero assim, um encontro de propósitos, não é? Porque nós conhecemos mulheres com os mesmos propósitos. Sim. E se formou uma conexão, né, uma rede. Com esse mesmo, e onde há unidade de propósito, Deus ali atua, né? Então isso é fantástico pensar nisso. E estamos aqui agora em Goiânia. Estamos aqui, né? Essa questão da unidade de propósitos, né? E o Senhor vai movendo, parece um quebra-cabeça de uma forma tão perfeita, como tudo que Ele faz é perfeito, que eu nunca pensei em conhecer tantas mulheres do Brasil todo, de uma forma como, por exemplo, eu conheci a Flávia. Hoje eu a conheço pessoalmente. Hoje nós nos conhecemos pessoalmente. Mas houve uma conexão muito grande por causa do propósito, né? Estamos indo para o mesmo lugar. Então pensamos da mesma forma, buscamos as mesmas coisas, ansiamos pelas mesmas coisas. E o Senhor vai unindo, Ele vai trazendo do norte, do sul. E é uma coisa muito linda. E realmente, essas amizades, essas conexões, elas têm muito valor. São mulheres muito preciosas, muito valorosas. Eu assim, estendi meu raio, assim, de amizades nessa pandemia,
que eu acho que eu não fiz isso nos últimos 10 anos, assim, foi um acelerar de tudo, né, se a gente pensar. É. Mas ok, vamos lá para os nossos enigmas. Uau, uau. Nossos Oh, meu enigmas. Deus. Eu quero ler aqui um versículo muito poderoso que está em Salmos 42:11, para a gente dar um start aqui, tá bom? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Nossa alma, a gente tem que dar muitos comandos para ela, né? Como fez Davi aqui. E nunca vivemos um tempo de tanto adoecimento na alma, como a gente tem vivido, como a gente está vivendo hoje. A pandemia acelerou isso de uma forma muito, muito severa, muito importante, assim, né? E como é que hoje nós temos tantos transtornos apareceram, né? Tantos transtornos de ansiedade, muitas pessoas ansiosas e tantas crianças tão ansiosas, tantas famílias sentindo essa pressão, não conseguindo às vezes se relacionar dentro de casa por tanta pressão, ainda mais depois de 2 anos como nós vivemos, né? Como é que nós podemos, como mulheres de Deus, como mulheres cristãs, que buscamos o Senhor, que amamos o Senhor, pastora, como é que nós podemos vencer isso num tempo tão desafiador como esse que nós estamos vivendo? Reconhecer essa realidade dura, né, e desafiadora que nós estamos vivendo, para mim é o primeiro ponto. A gente precisa identificar e reconhecer o que está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo comigo? É se olhar para si mesmo, se perceber. Porque a pandemia, ela foi gatilho para muitos sentimentos, muitas emoções desafiadoras, né? Por quê? Porque ela trouxe o isolamento, e nós somos seres sociais. Nós estamos acostumados a todo esse movimento e aí ficamos isolados. Mais ainda, mesmo família, né? A família também ficou isolada. Porque uma pessoa pegava a Covid dentro de casa, ficava lá no quarto, isolado. Não é? Aí os avós também não podiam ter contato com a família, com os netos, para não correr o risco de. Então vem medo, insegurança, ansiedade, isolamento. Né? Tudo isso nós vivemos além das perdas, né? Essas perdas luto. O luto elaborado, que é tão necessário para a gente vivenciar a perda, vivenciar a morte, muitas pessoas não tiveram oportunidade de ter. Por quê? Porque despedir, aliás, nem despedia, né? Um familiar, a minha saturação tá assim e tal, eu tô com febre, vá no hospital. Chegava lá no hospital, já era internado. Aí pronto, já não tinha mais contato com a família. Dali ia para a UTI, entubado, e morria. Quantas pessoas perderam seus familiares sem despedida? E também sem o ritual de despedida, né? Exato, que é sem poder tão velar. necessário para nós. Não puderam velar seus mortos, não puderam fazer aquele culto de despedida que a gente tem já o costume de fazer, que é um ritual necessário. Né? E tudo isso, assim, cadê aquela pessoa? Não existe mais, você não teve essa elaboração. E aí, eu acho que todas nós, né, Flávia, pensamos que esse tempo agora, ele ainda vai trazer na saúde mental, emocional, todo o custo dessa pandemia. Nós já estamos vendo com o aumento do transtorno de ansiedade e da depressão, e também do transtorno de pânico, né? Então, a gente está vendo tudo isso, mas isso ainda vai acelerar. Então, reconhecer isso é muito importante para você já ter o cuidado, para buscar ajuda, para reconhecer seus limites, para não se acomodar a uma dor, a uma falta, uma angústia, e não buscar ajuda, porque daí vem um agravamento dessa situação, e aí é preciso um trabalho preventivo, né?
Por que vocês acham? Aí eu jogo para as duas, né? Sim. Se o primeiro ponto, o mais importante, é reconhecer qual a dificuldade que nós temos em reconhecer? Por que é tão difícil a gente assumir que não estamos bem, assumir que queremos desistir? Será que é por nós mesmos ou mais por uma questão de o que o outro vai pensar de mim, o que a minha família vai pensar de mim? E aí eu me mantenho numa posição forte, mas sem nenhuma força, né? Por que é tão difícil esse reconhecimento? Se ele é o portal, né, de entrada para uma cura. Assim, uma coisa que eu acho que é muito importante é que a gente acredita que tudo é natural, e não é, né? Nós somos seres que somos treinados e educados desde cedo. Então, eu penso assim, educar emocionalmente, que tem a ver com esse autoconhecimento, saber o que é uma emoção, para que serve, saber o que é a dor, que existe tristeza e que ela tem função, tudo isso fala disso que você está trazendo, porque se eu não sei nada disso, eu sinto e eu vou vivendo, e eu vou empurrando, eu não sei onde colocar essas sensações. Às vezes não se tem espaço para conversar sobre isso que acontece numa família. Então, quando eu sinto dor, assim, pensando pessoalmente, eu me lembro de uma história pessoal, até essa semana eu coloquei no Instagram sobre isso, com a ansiedade. Meus pais incríveis, maravilhosos, pessoas maravilhosas. Mas eu cresci sentindo sensações de ansiedade, que eu vim descobrir que ansiedade era o nome dentro da universidade como psicóloga estudando, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. E tadinho dos meus pais, né? Tô 46 anos. Então, se hoje a gente fala disso ainda com muito cuidado, as pessoas não sabem o que é, mas se imagina isso décadas atrás. Então, eu acho que a falta do autoconhecimento, do meu ponto de vista, claro que existem outros fatores, mas passa primeiro por uma educação que a gente não tem, um espaço que não se construiu por não entender a função, o valor, e que precisa ser trabalhado. Uma família tem que ter, por exemplo, chorar, né? E uma falou aqui sobre o luto, tem que entender que o choro é um comportamento que se espera da tristeza, da emoção tristeza. Sim. E que Sim. tem a Tem que hora, ter. né? É como uma onda que vai passar, mas enquanto ela tá vindo, você tem que viver aquilo. Tem um tempo que você precisa viver. E tudo isso a gente não aprendeu. Então, eu acho que nisso os enigmas, eles vão se consolidando, Sim. né, doutora dos enigmas? Eles vão se consolidando, porque vão emoções grudando uma na outra sem serem elaboradas, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Que há tempo de sorrir e há Uau. tempo de chorar. Então a gente tem o tempo de chorar, o tempo de sofrer, a tristeza é real e a gente precisa lidar com ela. Por quê? Porque quando vem uma tristeza hoje, né, nesse momento aqui, ela geralmente aciona outras que já foram recalcadas. Outras perdas lá de trás, que estão lá, nunca tratadas, porque é tão difícil a gente perguntar para alguém que está do nosso lado, na nossa casa, o que você está sentindo, né? Tem tempo para isso, É? né? E aí é a menina que perde um cachorro e ela chora como se ela estivesse perdendo a mãe. Que é o que você acabou de falar. Exatamente. Por quê? Vai puxando, né? O que que você está sentindo, né? Que emoção é essa? Por que está sentindo isso? Então, entender a raiz da emoção, entender por que está acontecendo, porque isso é a possibilidade de você dar o consolo, de você falar sobre, cuidado. elaborar, buscar o cuidado, até mesmo, Márcia, que muitas vezes uma criança, um adolescente busca o cuidado pela via do adoecimento. O ganho secundário da dor, Meu Deus. que tem uma linguagem. Então, qual é a linguagem daquela febre que apareceu e que não tem uma infecção? A febre emocional. Mas o que é febre emocional, É né? febre igual outra, mas Sim. a sua É, origem, né? mas Tá no- qual tá a no linguagem corpo. que está ali, né? Dizendo, né? O que que aquela criança quer? Eu me lembro de uma paciente que ela tinha uma enxaqueca horrorosa. Então, na época da menstruação, ela ficava 3 dias no quarto.
E aí ela conversando, me contando um pouco da história dela, aí ela se lembrou, falou, mas como é que era na sua casa? De que forma se lidar? Você já, quando começou essa dor? Ah, eu já tinha essa dor desde criança, né? E o que que acontecia quando você tinha essa dor? Ah, minha mãe ficava comigo, me pegava no colo, não é? Eu dormia no quarto dela. E aí vem os ganhos secundários. Quer dizer, ela acostumou buscar atenção pela via da dor. Aí, quando ela falava dos 3 dias no quarto, ela dizia: aí, nesses 3 dias, todo mundo me trata com o maior carinho, Nossa. levam a comida para mim lá no quarto, então eu fico lá tranquila. Mas quando passa os 3 dias, eu saio de alma lavada. Eu falei: Forte, né? uau, que dor, Meu que Deus. dor é essa que lava a Alma. alma, não é? Por que que a alma precisa ser lavada pela dor? Então, essas linguagens por Uhum. trás do comportamento, do choro, ou da própria fuga através de um sintoma, sempre tem uma linguagem por detrás, e aí você vai descobrir o enigma. Aí está o enigma. Hum. Por que que ela tinha esse mecanismo, né? Por Uhum. que que ela se comportava assim? Por que que ela fazia tão facilmente esse sintoma? Porque ele estava vinculado a afeto. Meu Deus. E aí vem o afeto marcado pela dor. Então, isso é muito, Uhum. isso é o enigma, né? Exatamente. Porque quando você descobre, decifra, Desvenda, né? desvenda, pronto, desarma o nozinho da Libertador. trama É, enigmática, né? e você tá falando aí, eu fico pensando que você fala daí do enigma e eu penso aqui na formação dessa criança que um dia, né, não tem jeito, né? Cada uma Origem e fluindo, destino, é né? origem e É destino. origem e destino. Mas o que que eu fico pensando? É um comportamento desadaptativo, né? Que Sim, ela carrega. Então, como não resolveu, ela tem que ficar voltando nele sim. para conseguir afeto. Quando o caminho era essa criança ter o afeto pela via da alegria, até da dor que fosse, mas elaborar aquilo e seguir para que ela pudesse não ficar presa numa dor para ter afeto. Que coisa, É. gente, sinceramente. Alimenta, Nós e né? nossa alma, É né? nós e É a nossos dor. enigmas, né? É interessante manter essa dor, né? É. Alimentar essa dor, porque é a via de onde eu tenho a atenção, de onde eu vou ter o afeto. Eu coloquei aqui duas palavras enquanto vocês estavam falando, porque à medida que vocês foram falando, eu sou facilmente remetida para dentro de casa, dentro das nossas relações, que é de onde tudo parte, né? O ser humano, ele é fruto do meio onde ele vive ali na família, né? E eu coloquei duas palavras: interesse e respeito. Então, nós, como mulheres, eu acho que nós estamos precisando retomar algumas coisas muito simples que são da nossa essência, mas que por vários motivos, não vou aqui entrar na questão, a gente deixou passar, a gente acha que não é tão importante, não é, não é. Isso é coisa antiga, isso é coisa dos antigos, que é a ternura, o afeto, a atenção que a gente tem que dar, né, para os nossos dentro de casa. Então, esse interesse, o que está acontecendo? Por que você está triste? Tá? Perdeu uma cachorra, como se a dor dela é como se perdesse uma pessoa. É a gente se interessar pela dor de outra pessoa, mesmo que para nós, porque às vezes a dor dela para nós não faz tanto sentido, mas para ela faz. Demonstrar esse interesse pode ser já um caminho de cura, né? E o respeito, porque às vezes nossas crianças estão com alguns traços de ansiedade, traços de algum transtorno, e a gente ouve muito isso é frescura. Isso, você está exagerando. Então a gente também ter esse respeito, o interesse e o respeito vai dar abre um caminho para que, aí eu estou falando principalmente dos filhos, né? Para que eles também possam vir até nós, falar para nós, porque eu só vou conversar com você se eu souber que você vai me ouvir. Se eu tiver o seu olhar atento a mim, porque senão, se você ficar mexendo no celular, vou falar pouquinho, depois eu não falo mais.
Então, essa via de acesso que a gente tem que abrir como mulheres, que somos a parte que tem mais sensibilidade dentro de casa, né? O que vocês me falam? O que vocês... A gente que trabalha com mulheres, a gente está constantemente falando dessa questão do nosso papel dentro de casa, para que a nossa casa seja um lugar de refúgio, não um campo de batalha, né? Claro que não estou jogando isso tudo nas nossas costas, na nossa responsabilidade, mas o que é da nossa responsabilidade, a gente precisa cumprir com a graça de Deus, com a sabedoria que vem do alto. E Ele está pronto para nos dar, né? O que vocês acham, assim, de forma prática, que nós, mulheres, podemos começar a mudar de forma prática, para a gente tentar entender um pouco desse enigma, às vezes dentro de nós, claro, mas que também isso se estenda a quem convive conosco. Vamos lá, Gartiana. Deixa eu falar então. Eu vou falar 2 dicas práticas. Eu acho que uma coisa, não tem como se enxergar nada sem presença presente. Não tem. Então, eu acho que uma mãe, aquela história, o tempo de qualidade e tal, claro que tem que ter, o tempo que for tem que ser de qualidade, mas tem que ter tempo. Então, essa história de que, não, mas aí, sei lá, 10 minutos do dia, né? E aí, eu gosto muito de pensar numa régua que é a seguinte: quanto mais inicial, mais fundamental a presença. Então, se você tem um bebê, a presença, ela é muito mais necessária do que um adolescente. Se você cumprir bem essa régua, quando tiver pequeno, você ficar o tempo, e aí aos poucos você consegue ir saindo, quando chegar na adolescência, você vai ter segurança de deixar ele mais e daqui a pouco a vida adulta liberá-lo, porque você fez ali o papel nunca perfeito, mas mais presencial possível para você enxergar essas construções. Uma coisa que você falou que eu acho importante, cada um é um, então a dor é diferente. Eu tenho 3 meninos. A manifestação de dor, a percepção de dor é completamente diferente. Um se fecha, o outro chora. Então, eu acho que a presença presente é você saber que não tem jeito. Você tem filho, você tem família, marido, pai, mãe, você tem que estar presente e encontrar uma maneira. Segunda dica, criar situações de maneira intencional. A gente tem que entender, mas quando? Na hora que você... Uma estava compartilhando comigo que ela trabalhou fora, mas ela sempre foi a mãe que vinha ver o almoço, que acompanhava os filhos na escola. Chegava, ela checava o que tinha estudado. Ela ia na hora de dormir na cama, orar e ler a Bíblia. Então, criar situações, você tem que ter situações planejadas. Eu acredito que um pai, ele precisa ser o primeiro mentor dos filhos. Sim. A gente fala muito de mentoria na vida adulta, mas você precisa conhecer, ele precisa buscar você precisa abrir espaço. Então, se eu sou uma mãe que enxergo que meu filho tem uma fragilidade emocional ou um individualismo que pode ser perigoso na postura dele, não tem tanta empatia, eu vou criar situações para que eu possa trabalhar nele os diversos contextos e estar ali. Porque aí na hora que ele precisar, ele vai saber, né? Inclusive, eu vou conseguir resolver muita coisa nesses pequenos momentos. Gente, essa semana eu tinha uma conversa com o meu caçula, ele estudando para a história do meu lado e eu aqui trabalhando. Ele tá fazendo uma coisa e outra. Falamos de coisas extremamente profundas numa conversa ali. Então, como que isso acontece? Se eu não tô atenta intencionalmente, quando ele abriu o coração, eu parei aqui, foquei ali. Então, isso precisa acontecer. Presença e intenção. Eu ouço muito no consultório quando alguns pais vêm falar dos filhos, mas eu criei todos iguais, não é? Então tá aí o problema. Como criar igual os diferentes, né? Não tem como. Então, conhecer essa criança, conhecer a individualidade, as características dela, como que ela reage aos desafios, né? Cada um tem o seu jeito de ser. Agora, se a gente estiver tão ocupada a ponto de não perceber isso, aí é hora de você parar para pensar qual o lugar que essa criança tem na sua vida. Né? Inclusive, eu falo muito isso com aquelas pessoas que chegam querendo engravidar e com a vida toda Bagunçada. ocupada. E eu falo assim: onde você vai colocar um filho na sua vida? Não é?
Depois que eu tiver, eu vou arranjar um jeito. Não, arranja agora. Já prepara. Que a criança, ela passa a existir no desejo dos pais, né? Quando se fala dela, mesmo antes dela ser concebida. Uhum. Não é? Não é assim que Deus nos vê? Ele nos amou, ele nos chamou antes da gente ser concebido. Nós, pais, também. Então, quando se começa a falar, vou ter um filho, ele já ganha um lugar. Então, ele precisa desse lugar na nossa vida e na nossa família. Porque arranjar jeitinho depois, aí as consequências vêm. Então, a intenção, né, que Flávia falou aí também, essa percepção de como suprir as necessidades daquela idade para construir a segurança, a estrutura psíquica que é construída em cada fase de vida, se não trabalhar efetivamente isso, lá na frente, na adolescência, aí que você vai ver já o resultado. Né? Eu acho que às vezes as coisas estão muito mais simples da gente resolver do que a gente imagina. Eu acho que o ambiente doméstico de segunda a sexta tem um poder Uau. tão tremendo na vida dos nossos filhos. Minha mãe sempre trabalhou fora. Ela é pedagoga. Eu gosto de falar isso porque eu falo muito sobre a questão do lar, mas a minha mãe trabalhava às vezes os 3 períodos. Dava aula à noite, era diretora de escola durante o dia. Então, ela não ficava em casa o tempo todo. Mas quando ela chegava, ela chegava. A gente tinha o coração da minha mãe. Ela chegava cansada, né? Porque trabalhar fora não é fácil e ir para casa lidar com tudo. Mas ela chegava. A gente sabia que ela estava ali por nós. E eu também trabalho fora, mas eu sempre também tive esse coração muito para dentro de casa. Então, não temos desculpas, assim, né? Porque tem mulheres também que estão dentro de casa, não trabalham fora, trabalham muito dentro, mas estão distraídas, não estão percebendo um olhar diferente do filho, uma retração, uma introspecção, né, fora do normal. Então, eu acho que se a gente começa a voltar os nossos olhos para dentro de casa e começa a perceber os cantos, as gavetas, os armários, a gente vai poder ser canal de cura para eles muito mais do que a gente pensar que eles serão filhos bem-sucedidos se fizerem aulas disso, aulas daquilo, tanta coisa. Eles precisam da gente, eles precisam do nosso coração, às vezes da gente nem falar nada, né? Só tá ali por perto, fazendo um bolo na cozinha, lavando uma vasilha, pondo uma roupa para lavar. Eu vim desse ambiente, né? Às vezes minha mãe não estava do meu lado o tempo todo orando por mim, falando que eu tinha isso, reforçando coisas na minha vida. Não, ela estava ali. E isso me dava uma segurança, né? Então, esse lugar nosso de mulheres cristãs dentro da nossa casa, ele tem um poder muito maior do que a gente pode imaginar. Exato. E é fazendo coisas pequenas na infância. Vai nos evitar de ter que fazer coisas muito grandes ali na frente. Na adolescência, principalmente, né? Deus é tão sábio, né? Ele nos deu o tempo necessário para todas as coisas. Cada filho na sua necessidade é aquele tempo que a gente tem para se fazer presente, né? Então, se a gente tiver essa sabedoria de conduzir a nossa vida, priorizando realmente o que é importante, nós vamos vendo os resultados depois, né? Então, não existe família perfeita, não existe mãe perfeita, todos nós falhamos. Aliás, quando a gente quer ser perfeita demais, a gente erra também, né? Porque o alto já nível é uma doença, né? já é uma doença. O alto nível de perfeição, né, já gera todo um outro transtorno. Então, é ser natural, é ser mãe, né? A Flavinha colocou uma coisa aqui no livro dela que eu achei muito interessante sobre essa questão de ser perfeita, achar que a gente vai ter uma família linda, abençoada, se a gente for perfeita, isso é balela, a gente nunca vai ser. Ela diz assim: como eu vou ensinar pessoas sobre guardar a infância
se eu ainda não tenho certeza de como será o final da nossa história? E se nós falharmos como pais? E se meus filhos fizerem escolhas fora do propósito que carrego? Porque a gente acha que, bom, eu vou criar os meus filhos, eles serão homens e mulheres de Deus, e você pega aquilo como sendo uma coisa que você vai fazer. Mas não está na nossa alçada. Nós precisamos sim estar ali, inculcando a palavra de Deus, pedindo sabedoria, lidando com sabedoria e graça. Mas, né, a gente vai falhar, a gente vai errar, a gente ainda não sabe o final da história. Mas nós temos que perseverar com esse olhar, né? E falando de famílias perfeitas, eu quero fazer uma pergunta aqui que a Alessandra mandou para nós, que é muito pontual. As redes sociais. O que elas têm feito é uma plataforma muito boa, excelente, mas ela também é uma plataforma de adoecimento. Sim? Concordam? Com certeza. Então ela diz assim: há uma mudança de tipos de adoecimentos na alma em tempos de vida perfeita expostas nas redes sociais. Eu acho que ela quer saber, na verdade, que tipo de adoecimento na alma é essa questão de aparecer sempre perfeita, a família perfeita, o filho perfeito, tudo é lindo, o melhor ângulo. Isso tem gerado um adoecimento desnecessário, porque a gente sabe que a internet, o que a gente posta ali é nada, é 1% da nossa vida. Ninguém vai saber, na verdade, o que a gente vive dentro de casa, como é que, né, os dias difíceis. A gente não posta foto chorando, a gente não posta foto desesperada, descabelada. É sempre uma foto melhor. E isso tem adoecido muito as pessoas. Por que as pessoas estão adoecidas desse jeito, mesmo sabendo que as redes sociais não mostram a verdade, a vida real de uma pessoa? As pessoas ficam muito naquela idealização, né? A vida do outro é sempre melhor que a minha. Fica naquela idealização que lá tudo é perfeito, que lá tudo tá certo. E eu acho que isso está gerando meio uma obsessão mesmo, né? Uma obsessão, o povo tá sempre ali postando tudo como se realmente a vida só estivesse dentro daquele contexto ali. Uhum. E o dia a dia, não, nós lidamos com todos os desafios que todo mundo lida, né? A gente ri e chora, né? Nós também temos as nossas conquistas, mas temos as nossas frustrações, e temos que aprender a lidar com isso, né? E eu acho que a rede social hoje, ela traz para nós um repensar, a gente precisa repensar, né? Como que eu estou vivendo isso? Qual é o imperativo que eu tenho de estar a todo momento também ali produzindo alguma coisa? Então, esse mundo da produtividade, isso também me parece um aprisionamento, sabe? Eu sempre lembro da produtividade com aquele exemplo do povo hebreu no Egito, né? A mentalidade da escravidão é sempre uma mentalidade da produtividade. E a gente ficou com a ideia de produtividade, só aquilo que a gente produz no trabalho, lá, segmentado. Que gera dinheiro, né? Que gera recurso financeiro. Mas há uma produtividade também hoje, né, nesse imperativo de que o tempo inteiro você tem que estar fazendo algo para apresentar para os outros, né? Então, isso também traz uma tirania. Isso também te tira a liberdade, não é? Porque quando Deus convocou Moisés para ir lá tirar o povo escravo do Egito, quando ele chega para Faraó e diz: olha, deixa o meu povo ir para fazermos uma festa ao Senhor no deserto. Faraó chama o capataz e diz assim: esse povo está ocioso. Aumente o trabalho deles. Não lhes dê palha. Palha era o recurso que eles faziam os tijolos. Eles usavam, né, esse material. Não lhes dê palha. Deixa que eles mesmos vão buscar a palha, mas em nada diminua o trabalho deles. E aí, quando você termina de ler o capítulo 5 de Êxodo, você vai ler lá no final: e todo o povo hebreu corria aos arredores do Egito, pegando restolho em lugar de palha.
Assim, quando eu me deparei com esse texto, pensando no tempo de hoje, né? Eu escrevi sobre isso no livro de família. Eu fico imaginando o que que é isso hoje. Eu penso que palha são nossos recursos para trabalhar. Conhecimento, você tem que estudar, você tem que estar atualizado. O seu trabalho, por exemplo, meu trabalho exige acompanhamento contínuo, né? De estudo de teorias, está revendo tudo isso. Isso é palha, material de trabalho, recurso para o trabalho. Agora, o que vem a ser restolho? Restolho é todo o tempo que nós gastamos, que não agrega nenhum valor para a nossa vida. Uau. Meu Deus. E aí vem, né? Sério. Como que eu estou lidando com o meu tempo? Uhum. Né? Onde está escoando o meu tempo? Uhum. Porque eles tiveram que gastar muito mais tempo. Aí eu fico pensando, será que tudo isso que tem acontecido no mundo hoje também não é uma estratégia para nos ocupar de tal forma que a gente não se perceba e não perceba o outro? O outro que eu estou dizendo é quem está dentro da nossa casa, Sim. que a gente acaba não percebendo, Uhum. não é? Eu quando vejo esses pais desesperados, mas como eu não vi isso? Não vi que o meu filho estava viciado em pornografia. Não vi que o meu filho estava se automutilando, porque lá a roupa tampava. Então, eu fico assim, isso me traz, sabe, um certo sentimento de perplexidade, até mesmo de angústia. Eu falei sobre isso segunda-feira, numa aula que a gente estava dando junto, eu e a Flávia. E isso, assim, mexe muito comigo, porque você ouve a angústia das pessoas que vão no consultório, das pessoas, dos pais que estão buscando, e aquela situação que passou desapercebido. Então, essa geração está distraída, Márcia. É uma geração distraída. E aí, quando eu vejo Jesus falando geração incrédula, quando ele fala lá nos evangelhos, né, ele fala em Mateus, né, para que vendo, vejam, ouvindo, ouçam. Quebrante o coração e seja por mim curados. Ali, acho que é Mateus 13, se não me engano. Na verdade, é a mesma convocação hoje. Hoje não é só a geração incrédula, não é a geração distraída. Uau. Meu Deus. Eu acho que está aí um ponto, né, para a gente pensar sobre isso e refletir. É uma arma, é um dardo inflamado do maligno, a distração, para nos tirar de tantas coisas. Do tempo com Deus, do tempo de oração, né? O que mais se ouve hoje, eu não tenho tempo. Mas quanto tempo a gente fica, às vezes, nas redes sociais? Eu já me peguei, vou olhar só um pouquinho. Se perde ali. Né? Se perde. É um loop infinito. Não para. E as pessoas, e eu também já me peguei nisso, elas não param para ler, por exemplo, um texto ali no Instagram, por exemplo. Elas vão passando. Aquilo gera uma angústia. Isso eu já cerebralmente tem um mecanismo perigosíssimo, né? Porque ele não gera a profundidade que o verdadeiro conhecimento exige, que é você mergulhar cada vez mais para dentro. É como se você fizesse um contato sináptico e soltasse, né? Sim. Você não consegue ter o aprofundamento que a raiz do conhecimento de fato existe. Mas tem uma coisa que quando eu estava falando eu pensei, que eu percebo assim, que a rede social, ela abre o fenômeno da comparação, não tem jeito, né? Pensando aí na pergunta da nossa querida ouvinte, Alessandra. E aí a comparação, eu penso que ela pode abrir 2 ciclos, eu pensei isso aqui agora. Um deles é o daquilo que vai gerar em você insatisfação. Você se frustra porque eu não tenho, porque eu não sou, né? Porque meu marido, olha o filho do outro. Eu vou confessar aqui uma coisa pra vocês. Nunca tive inveja de gente bonita, gente rica, mas eu já tive inveja de gente que tem filho crente demais, sabe? Porque eu sou uma guardiã da infância, afinal das contas, né? Então, o alvo do meu desejo é ter filhos que amem ao Senhor acima de tudo, aos meus olhos. Então, eu confesso que isso já foi pra mim uma questão, assim, que eu tive que resolver com Deus. Então, compara, aí eu olho porque eu tenho, eu falo assim, não é bem isso que... Né? Olha o filho do outro, tô falando aqui do meu exemplo, né? Mas aí você que tá vendo a gente, coloca o seu exemplo.
Aí você gera uma insatisfação. Quando você tá insatisfeito, você desvaloriza. Quando você desvaloriza, você abandona. E aí já era. O contrário, quando você pega algo e você tem contentamento com aquilo, via rede social, que bênção. Aí eu comecei a fazer isso. E comecei a falar, Senhor, muito obrigado pelo filho, pela filha da fulana. Orava mesmo. E oro, passei a criar esse hábito. Porque Jó orou pelos inimigos, né? Não que as pessoas sejam minhas inimigas, mas aquilo que se tornava um inimigo interno. Orava, agradecia e olhava para o meu e falava, Senhor, eu te agradeço. Quando eu agradeço, eu tenho um contentamento e agradeço, o que que acontece? Eu valorizo e eu cuido. Por isso que a palavra diz, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, eu acho que um perigo enorme da rede social, ela faz com que a gente produza infidelidade naquilo que a gente tem. Porque a gente olha para o outro e a gente fala, eu não tenho isso, então o meu não serve. Você abandona. Só que eu tenho uma escolha. A culpa não é da rede social, a culpa é minha. A responsabilidade melhor é minha. Eu preciso pegar com modelos como exemplo, olhar e falar, meu Deus, eu quero a sabedoria da Ilma. Eu quero a sabedoria da Márcia. Eu quero ter esse jeito da Márcia de falar. Eu quero isso. Agradeço, eu ainda não tenho, ainda tô meio rixosa. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou cuidar, valorizar o que eu tenho e investir no que eu tenho. E eu vou mudar o meu cenário. Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem é esse. Tem dois caminhos. O da insatisfação, né? E o da gratidão, né? Onde eu me contento e valorizo. Então, que a gente saiba fazer essa escolha aí no nosso dia a dia. Eu te entendo quando você falou dos seus filhos. Você sabe, você conhece minhas causas. Não, sim, mas eu falo assim, eu também tenho 2 filhos homens e eu cresci na igreja, eles também, só que meu esposo, a gente sempre foi muito envolvido. Então a gente tava no altar o tempo inteiro, cantando, ensaiando, era coral, era tanta coisa e tal. E eles foram crescer, eles cresceram vendo a gente nisso, ok. Então eu ficava pensando assim, nossa, quando eles crescerem, um vai ser líder de louvor, o outro vai ser... Mas a minha questão nem foi a rede social, porque na época que eles eram mais novos, a gente nem tinha tanto isso, né? Mas foi uma questão interna, assim, da instituição mesmo, assim. Parece que se não fosse assim, aquele não padrão, eram né? filhos abençoados. Então, e eles escolheram estudar e tem a profissão deles hoje. E eu vejo quanto o diabo às vezes tentou trazer isso no meu coração, porque só servia se fosse do jeito que eu pensei que tinha que ser, que teria que ser. Mas Deus tem propósitos diferentes, né? O que aconteceu? Eu criei meus filhos tudo igual. Esse foi o problema. Eles são diferentes de mim, do meu esposo. O propósito de Deus para eles é outro. Desde que eles não frustrem Deus, né? Ele pode frustrar você. Claro. Claro. É isso aí. Exatamente. E eu vejo hoje, eu fico olhando para eles e fico impressionada com a fidelidade ao Senhor, né? com o temor ao Senhor. Me dão lições, assim, sabe, de integridade, de como eles levam Deus a sério. Mas não estão atrás de um púlpito. É isso aí. Mas a gente tem sempre o demônio da comparação. Ele está sempre ali do nosso lado, jogando essas setas, né? E as redes sociais, infelizmente, tá na mão, tá na nossa mão, ali na telinha. E isso entra mesmo, a gente precisa ficar atento com isso. Bom, como eu quero lançar aqui outra pergunta, como nós podemos perceber que a nossa alma tá adoecida? E eu falo no geral, não tô falando Deixa só de pra redes doutora, sociais. Ok, a gente precisa reconhecer, mas até para reconhecer eu preciso perceber que tem alguma coisa que não está funcionando. Como é que a gente pode perceber essa dor? Vamos entender primeiro o que é alma, né? Assim, quando nós falamos alma, nós estamos falando de mente, né? Aquilo que eu penso, emoções, naquilo que eu sinto, e ações, como eu ajo, minha vontade, minhas decisões. Então, o processo do adoecimento, ele começa a ser perceptível à medida que começa a desorganização interna, né? Você começa a ver os pensamentos, né? Aquilo que eu penso
Eu sinto como eu sinto, eu ajo. Uhum. Então, as minhas ações, elas são reflexos dos meus pensamentos. A mente é o motor impulsor para tudo que acontece dentro de mim. Uhum. Então, quando eu não estou dando conta de lidar com as minhas emoções contraditórias, né? As emoções, e Flávia fala tão bem disso, né? É quando eu vejo a raiva, ela tá lá, ela tá presente. Aí eu não consigo lidar com ela, ela vai aumentando e ela vai tornando as minhas ações como reflexo dessa raiva. E aí vem a intolerância. Então eu estou vendo que eu estou com a alma adoecida. Há algo que eu preciso lidar, há algo que está me convocando para olhar o que está acontecendo comigo. Por que que eu estou assim? Porque o que a gente vê muito é que quando a nossa alma começa a sofrer esses impactos, né, os nossos relacionamentos, eles são afetados, a forma da gente ser, a nossa saúde é afetada, porque o corpo acaba sendo até o depositário das dores da alma. Então você começa a perceber que o reflexo de uma alma doente também vai para o corpo. Lá em 3º João está escrito isso, amado, quero que te vá bem e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, não é? Uhum. Então, quando a alma vai bem, aí a gente recebe os benefícios no corpo. Agora, quando a alma vai mal, o nosso corpo vai mal, nossas relações vão mal e a gente começa a perceber como os relacionamentos são doentios também. E por quê? Entre nosso corpo, os desejos do nosso corpo e a condução do Espírito de Deus na nossa vida, nós temos essa alma que está exatamente aí. Quem governa a sua alma, né? É o Espírito de Deus com os princípios ou são os seus desejos naturais, os desejos carnais? Isso grita, é uma guerra. Paulo fala sobre isso. Há uma guerra dentro de mim, o bem que quero, esse não faça, o mal que não quero, esse faça. Então, nessa guerra, quem é que vai ganhar? Aquele que está melhor alimentado, né? Então, se eu não perceber isso, o que vai acontecer? Vem um adoecimento mesmo, porque quando acontece uma incongruência entre os meus princípios e valores e as minhas ações, né, desorganiza o psiquismo. E aí o adoecimento da alma, o transtorno aparece. Né? A senhora tem uma frase nesse livro que é: quando a alma cala, o corpo fala. Então, aliás, eu falo que hoje o corpo nem só fala, não, o corpo grita. né? E a gente às vezes não escuta. A gente terá na próxima edição. Uma coisa, Marcinha, que eu penso, assim, às vezes a gente não observa isso muito como adoecimento da alma, mas que são sinais, e eu creio que uma concorda comigo, é a presença dos limites, né? Porque, assim, às vezes não tá no sentir, mas no comportamento, a pessoa tem muitos limites. Limites com pessoas, limites de se colocar na vida, de ir atrás de desafios, sabe? De se projetar para algo que ela precisa se projetar. Então, os limites, eles falam desse adoecimento. E outra coisa, os exageros. Porque a gente não percebe, mas aquele controle de mãe excessivo, limpeza de casa excessivo, sabe? Tudo excessivo, isso fala também de algum enigma. Leva na doutora Ilma, ela vai te ajudar a decifrar qual é o enigma, onde que aquilo foi se construindo, porque enigma fala de algo profundo e difícil de você compreender. Mas excesso e limite, que é uma coisa que eu acho que a gente, além da dor, né? Eu acho que a gente precisa olhar para eles e, peraí, né? Tá, isso aqui é demais, eu tô demais, controlando demais, querendo. Ou limite demais, a pessoa não consegue. Então, são coisas pra gente prestar atenção. Padrões muito elevados, né? Muitas vezes os padrões são tão elevados que os filhos nunca conseguem satisfazer esses pais. Produzir ali uma satisfação, né? O que meu pai quer de mim? O que minha mãe quer de mim? Isso é um enigma para o filho.
É verdade. Porque, se ele vão dar o exemplo de uma nota, por exemplo, na escola. Se ele tira lá uma nota vermelha, um Deus nos acuda, você não sabe quanto custou a escola e tal. Aí o dia que ele tira 10, que ele se esforçou, que ele fez tudo, também não tem um reconhecimento. Vai ver que colou, não fez mais que obrigação. Então ele nunca sabe qual é o ponto do equilíbrio de satisfação. E tanta falta, né, Flávia? A falta quanto o excesso, os dois geram a mesma coisa, desamparo. As duas coisas. Os dois. Rombam a autonomia, né? Se você não dá limite nenhum, a criança fica por conta de si mesmo, não é? É aquela criança que ela faz todas as escolhas e aí ela não tem segurança. Ela não constrói a segurança, não é? E tanto quanto o excesso. Qualquer um dos dois vai trazer a sensação de desamparo. E aí isso vai também adoecer a alma, né? Essa questão do limite, dar, aí eu tô falando de dar limite, né? Que foi uma coisa que a senhora falou aí. Para a criança, traz para ela, quando ela ouve um não, ela não vai gostar. Ela vai dar birra. Ela vai, né? Os sentimentos vão vir, lógico, ninguém gosta de receber um não. Mas esse não é proteção, esse não traz para ela uma sensação, alguém está cuidando de mim. Não estou desamparada. Por mais que não seja a resposta que eu gostaria de ter aquele brinquedo que eu queria agora. Mas, alguém está cuidando de mim. Lógico que ele não tem essa clareza do cuidado. Sim. Mas isso gera na alma, né? Alguém essa se importa comigo, né? Eu gosto muito da metáfora da territorialidade. Por exemplo, se eu sou brasileira, eu tenho os limites da minha terra, mas eu também tenho os direitos da minha terra. Quando eu não tenho nenhuma territorialidade, eu não pertenço a nada, não tem regra, eu também não tenho a possibilidade que aquela, né, a cidadania que aquele lugar me dá. Então, eu acho que a noção de limite é bem isso, né? É um lugar onde eu vou ter responsabilidades, claro, tem limites, mas que também fala de tudo que eu posso ali, de tudo que eu tenho direito. E traz amparo, traz senso de pertencimento. Quer dizer, eu pertenço a essa família que tem os limites demarcados e que eu estou ali e preciso cumprir. Então, isso dá, eu uso um termo que eu falo, que isso dá concretude à obra. Não é? É algo prático, até aqui pode, até aqui não pode. Então, isso vai dando uma firmeza, vai dando uma segurança. Eu sou protegido. Eu tenho quem se importa comigo. Eu vi uma cena dentro do consultório uma vez muito triste. Né? Um casal me procurou porque descobriu maconha na bolsa do filho e aí mandou esse filho embora de casa. Numa briga lá dele, do pai, mandou embora. E aí ele acabou buscando um amigo da escola que levou ele para casa dele. Então ele chega me contando uma cena, ele falou, olha, eu estou na casa do meu amigo e contou quem era o amigo dele e tal. Lá no consultório, de vez em quando as histórias se cruzam, né? E eu acabei que eu conhecia a família, né? E ele falou assim, eu saí para a noite e quando deu mais ou menos 10h30, 11h, a mãe do meu amigo me ligou e perguntou, fulano, que hora você vai chegar? E ele falou, por quê, tia? Não, porque aqui em casa tem hora para chegar. Ele falou, na mesma hora, tô indo, tia. Na mesma hora, um rapaz de 17, 18 anos. E a lágrima caiu. E quando a lágrima caiu, ele falou assim, nunca minha mãe ligou pela madrugada para saber onde eu estava. Então, aquele rapaz trouxe aquela dor naquele momento, aquele sentimento de desamparo. Quer dizer, ninguém se preocupa comigo. Eu posso virar à noite, eu posso estar em qualquer lugar. E se eu sumir, né? Se eu morrer. Então, essa sensação de pertencimento, esse limite, isso dá um senso, né, de amparo, de proteção muito importante para o jovem, para o adolescente. E isso começa a ser construído na infância. Quem ama, cuida, né? Então, se ninguém nunca cuidou dele, ele sente o quê? Não sou amado. Né? Aqui em um dos capítulos do livro, eu coloquei o que está escrito em Provérbios 29:17, que é: discipline seu filho e ele lhe dará paz.
trará grande alegria à sua alma. E tem um trecho que eu quero ler também, que diz assim: filhos que foram disciplinados corretamente por seus pais costumam ser responsáveis e maduros. Além de, segundo especialistas, desempenham altos índices de competência psicológica e baixos padrões de disfunções sociais e comportamentais, né? Às vezes está tão ali na nossa mão. Deus nos deu essa autoridade para sermos mulheres que disciplinam, que orientam. Não é autoritarismo, mas é autoridade, né? E Deus nos dá essa graça de exercer essa autoridade na vida dos nossos filhos, porque isso vai gerar filhos maduros, emocionalmente estáveis. E hoje se fala tanto da inteligência emocional, e eu acho que no mundo corporativo, por exemplo, a senhora trabalha muito com isso também, né? Eu acho que eles procuram pessoas que têm esse equilíbrio emocional, soft skills, exatamente. Sim, Porque o currículo tá ótimo, mas não sabem lidar com pessoas, não sabem suportar pressões, não sabem ser criticados, não sabem receber um não. Isso desestabiliza muito alguns adultos, né? Que são habilidades comportamentais, né, e relacionais, que são muito importantes no mundo corporativo. Uhum. E pessoas que saibam, inclusive, seguir regras. Porque o mundo corporativo requer isso, né? Ali tem metas para cumprir, tem processos para se trabalhar. Então, essa disciplina que você aprende em casa, que te desenvolve essas habilidades, isso vai ser muito importante quando você chega na vida adulta, né? Formar filhos para a vida. É meio aquela como flechas na mão do guerreiro, do arqueiro, né? Tem que acertar o alvo. Mas para isso, ó, flecha afiada, polida, né? flecha polida. Isso. E não distorcida. Exatamente. Meninas, nós estamos caminhando para o fim do nosso podcast, tá? Vocês que estão aí nos acompanhando, nós vamos caminhar aqui para o final, porque a gente tem alguns sorteios para fazer. Mas eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais, dicas, conselhos, né? Hoje precisamos tanto de conselhos, né? Algumas pessoas querem concordância, mas a gente precisa de conselho, né? O que a senhora deixaria para nós, como mulheres que querem ser equilibradas emocionalmente, espiritualmente? Nós buscamos esse equilíbrio, que é o que a palavra diz, né? Como fruto do Espírito, a moderação, o equilíbrio. Como é que a gente pode, na nossa vida prática, no dia a dia, quando as pressões vêm, que elas vêm para todas nós, quando a dificuldade, desafios que vêm de todos os lados, como é que a gente pode se manter emocionalmente estáveis, para que isso também passe para dentro da nossa casa e a gente consiga estabilizar o ambiente da nossa casa? Cuidar de si mesmo é essencial. Reconhecer seus limites, né? Tem momento de falar e momento de calar. Porque muitas vezes, quando a gente não conhece os nossos limites, quando a gente não percebe o que está acontecendo, muitas vezes o próprio tom de voz está numa altura que tem uma carga emocional de raiva por detrás, você nem percebe, porque não se conhece. Então, cuidar de si mesmo, cuidar da alma. Cuidar da alma, assim como a gente cuida do corpo, que é tão necessário, a gente todo mundo sabe, né, que a gente precisa de uma alimentação saudável, fazer exercício físico, todos nós sabemos. Espiritualmente também nós sabemos que para a gente ter uma vida boa, para a gente produzir o fruto do Espírito, né, a gente precisa estar se alimentando diariamente da palavra, porque a palavra nos dá essa orientação segura, esse senso de vida espiritual sólida. Nós precisamos, mas e a alma? Né? O que eu estou pensando? Né? Como estão meus pensamentos? Né? Será que os meus pensamentos estão caminhando pela via daqueles pensamentos que a palavra de Deus, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, né? Renovação da mente. Né? Porque se a gente deixa a mente ficar naqueles mesmos padrões comportamentais que a gente sempre teve, pensando sempre a mesma coisa, não renova. Renovar a mente dá trabalho. Dá.
Porque você tem que identificar seus padrões de comportamento, de pensamento. Você tem que identificar para mudar. E se questionar, opa, peraí, por que eu estou pensando isso? Sim. Isso não cabe mais, eu não estou mais vivendo nesse cenário. Então, quando você começa a perceber seus pensamentos, suas emoções, e começa a cuidar delas, e busca ajuda quando foge ao seu controle, quando você já está num nível de ansiedade altíssimo, então aí busca ajuda, mas trate sua alma, que isso já vai te dar um pano de fundo muito importante para você lidar com os desafios do dia a dia na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em todos os lugares. Nós precisamos de ajuda. E temos hoje tão bons profissionais cristãos que podem nos ajudar. Qual que é o Instagram da senhora? Agora. Ilma e Celso Cunha. @Ilma e Celso Cunha, se você não segue, comece a seguir. Tem um site também, não tem, pastora? Tem, mas eu uso mais Instagram, porque lá tem um link, né? na bio. Link. Ok. Aí lá cai no site, quando você clica no link, conhece lá os cursos que a gente tem, os livros, né? Quem quiser adquirir o Enigmas da Alma, né? Deixa eu te dar aqui, ó. Dá para ver o Enigmas da Alma? Né? Esse livro aqui. Então, e o Família, né? Lugar de Refúgio ao Campo de Batalha, tem lá o link e cai lá no site. E também os nossos cursos. E tem um monte de lives, né? Tem. Inclusive as lives do meu aniversário, né? Uau. Tem 10 lives da minha festa de 70 anos. Meu Deus, eu tive a honra de participar dessas lives. Foi maravilhoso. Obrigada, pastora. Flavinha, suas considerações, seu Instagram também. Então, tô aqui pensando, porque ela pegou a minha dica, eu ia falar, 1 Tessalonicenses 5:23, e aí ela já falou, corpo, alma e espírito, né? Mas meu Instagram é Flávia Luz Vaz Oficial. E, bom, eu acho que eu vou deixar Jeremias 29:11, pensando um pouquinho nessa linha que a Ilma trouxe, da importância da renovação da mente, porque a gente realmente não entende. E a gente acha que tudo que a gente pensa é verdade. Tudo que a gente pensa vai acontecer. E a Bíblia diz que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, eles são de paz e não de mal. E nós precisamos passar scanner, sabe? Scanner é aquele negócio que vai passando e vai vendo a qualidade do que tá ali. O que tem aqui? Pra gente ver o que a gente tem pensado sobre a gente, pensado sobre os nossos filhos, pensado sobre o futuro. Eu sei que os dias são maus. Jesus disse que eles seriam, mas ele também falou que ele ficaria conosco até a consumação dos séculos. Todos esses dias ele estaria com a gente. Então, a gente precisa pensar o que a Bíblia ensina que a gente deve pensar. E, infelizmente, Márcia, assim, eu percebo que a gente tem uma geração que tá tão apavorada com o final dos tempos, mas já tá tudo previsto, as profecias estão fazendo o papel delas, mas a igreja precisa fazer o papel dela, né? Que é essa governante para Deus. Então, o que? De que maneira? Hoje, o meu conselho é: pense o que Deus pensa, né? São pensamentos de paz e não de mal, porque isso é o que a gente precisa, para que todo o resto, irmã falou aqui, pensamento produz sentimentos, que produz comportamentos. Eu acho que vai ser uma grande revolução, a começar dentro da nossa alma, na nossa família, nos lugares onde a gente está. Mateus 11:28, que nos chama, né? Jesus faz esse convite tão lindo, né? Para o descanso, para nós que estamos sobrecarregadas, e falando sobre isso hoje, né? Esses enigmas da nossa alma, a gente vai cansando, coisas que a gente não sabe o que fazer com tudo isso que a gente sente, mas Jesus termina esse convite de uma forma muito linda. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É nele. É na mansidão, é na humildade que a gente vai encontrar esse descanso que ele tem para nós, né? E eu quero fazer agora o sorteio. Vai ser um sorteio rápido. Vocês que estão me ouvindo aí, se querem participar, vão ter que ser bem espertas. Eu vou fazer 3 perguntas para cada um dos livros, para cada sorteio, do que foi falado aqui. Uma pergunta para cada livro, tá? A primeira pessoa que responder
vai levar o livro do sorteio aqui da hora, tá? Então, se você prestou atenção, anotou, nós tivemos dicas valiosas aqui, das duas. A primeira, vamos sortear o livro da pastora Ilma, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. E eu vou perguntar para você uma coisa que ela falou, uma pergunta, uma frase que ela disse, você vai ter que completar. De acordo com a doutora Ilma, o que acontece quando a alma se cala? A primeira pessoa que responder vai levar o livro dela. Alguém respondeu, de acordo com a doutora Ilma, o que acontece quando a alma se cala? Valendo. Falei valendo, gente. Marina tá ali no meu Estamos esperando backstage. aí, gente. Responde. Cadê, gente, Gente, a vocês resposta? não... O que Quando a alma cala... Nananana. Tananana. Vamos lá. Ó, O corpo grita. Priscila Lima. Priscila Lima. Grita. Grita. Quando a alma fala, o corpo grita. Priscila Lima. Entra lá no meu direct do Conexão Mulher Oficial. Deixa lá seu nome, seu endereço. E a gente vai mandar o livro para você. Tá bom? Sensacional. Vocês estão muito espertinhas, meninas. Segunda pergunta. Qual o versículo que eu citei na abertura desse podcast? uau, hein? Quero ver. Eita. Vai, valendo. Valendo. Valendo, Qual corre, versículo? gente. Qual o versículo que eu citei na abertura do podcast? E... Estão voltando, né? Vocês são espertinhas. Eu tô de olho em vocês, garotas. Eu esqueci de falar, nós vamos agora sorteio do livro da Flavinha, tá bom? Guardiões da Infância. Qual o versículo que eu citei no início do podcast? Saiu? Salmos 42, 11. Quem? A Marília. A Marília, parabéns. Você ganhou o livro da Flavinha, Guardiões da Infância. Mesma coisa, entra lá, me chama, passa seu endereço, você vai receber um livro da Flavinha querida. E a terceira e última pergunta para o terceiro e último sorteio, para o terceiro e último livro, que é o meu livro Sabedoria, eu clamo por ela. Vamos lá. Eu acabei trocando aqui, mas tudo bem. Segundo a Flávia Luz, qual o momento da vida dos filhos que eles precisam de mais atenção? Valendo. É fácil, gente. Essa é fácil, gente. É lógica. Qual o momento da vida dos filhos que eles precisam de mais atenção? Tô gostando, gente. Valendo, já falei, valendo. Qual que é a fase que eles precisam dessa atenção para que Corre você, aí, gente. para que você fique Pode dar tranquila dica, na não, né? adolescência? Tá muito fácil. Uau, Ninguém, cadê? gente? Eu sei que vocês sabem, vai. Amanda Cruz diz que Eu ia falar a assim, melhor... o momento que eles precisam de um guardião. Aí ficava fácil, né? Infância. Infância. Amanda Cruz, é isso? Parabéns, Amanda. Obrigada pela participação. Olha, a Amanda colocou ainda, quanto mais inicial, mais fundamental. Uau! Parabéns, Amanda. Esta frase vale o hashtag. Uau! Quanto mais Inicial, mais fundamental. Eu falei a frase e ela colocou. Sensacional. Parabéns. Uau, parabéns, Muito bom. parabéns. Gostei demais, meninas. Vocês são demais. Eu quero agradecer a todas vocês que estiveram conosco, participando, mandando perguntas. Não foi possível falar e responder todas as perguntas, mas eu quero agradecer muito, de todo o meu coração. E quero agradecer também, agora de uma forma muito especial, os nossos patrocinadores. Doutora Aline é uma odontopediatra daqui de Goiânia, uma amiga querida. Eu já falei para minha nora, o Benjamin tem que ir lá na doutora Aline, porque ela tem uma graça, assim, para cuidar desses meninos. Eu, às vezes, vou lá, porque o esposo dela também é dentista, ele cuida de mim. E eu vejo as crianças, elas não choram não com ela. Apaixonada. Ela é apaixonante, doutora Aline. Um beijo, se ela estiver por aí. E ela tem estado conosco aqui no podcast. Obrigada, doutora Aline. A Adornada Joias, uma parceira
Márcia Câmara, que é a dona da Adornadas, obrigada por tudo. E o Charrome, que são peças com propósito, locação de mesa, locação de peças para mesa posta, de duas amigas que eu amo também, Charrome. @Charrome, eu vou deixar aqui para vocês, @Charrome, @Adornadas Joias e @doutora Aline. E é isso, produção. Alguma coisa mais? Posso só deixar um recado? Que meu filho tá entrando aqui. Dá conta. Filho, eu amo você demais, meu dá Deus. conta. Também te amo muito. Ele falou, mãe, te amo. É o Davi. Ó, gracinha. te amo, filho. Já tô com saudade, tá? Coisa mais linda do mundo. Ok, pastora Ilma, mais alguma coisa? Não, Beijo, foi muito abraço. bom. Amei participar. Voltem sempre. Próxima vez em Goiânia já tem marcado um podcast comigo, tá? Opa. Fechado. Meninas, é isso. Fiquem na paz. Deus abençoe. Mande esse link para alguma amiga que não pôde estar conosco. Divulguem. Nós temos aí no canal o primeiro podcast que nós fizemos com Helena Tanuri, tá lá. Manda esse link também. Nós falamos sobre a maternidade, especificamente. O tema foi Na Palma da Mãe. Foi muito interessante. A gente também foi bênção demais. A Helena, né? Mata a gente de rir, de chorar. Vai de um extremo ao outro no mesmo podcast. Foi muito bom. E é isso. Deus abençoe, um beijo grande e até o próximo.